nós estamos aqui, meu irmão. Alegra o teu coração por isso. Nesse evangelho de hoje, nós temos 3 pontos importantes para a gente meditar, que vai nos ajudar muito na nossa reflexão, no nosso crescimento também, no nosso crescimento espiritual. O primeiro ponto aqui que o evangelho traz para nós, você percebe que ele está meio que dividido em 2 partes, né? A primeira parte fala da questão do divórcio, e da segunda parte das crianças que vêm até Jesus. Então, nesse primeiro ponto aqui, Jesus ele quer colocar em evidência 2 categorias que naquela época não eram valorizadas: a mulher e as crianças, que não eram nem contadas. E é muito interessante observar isso, porque a gente vai ver que aquelas pessoas que eram mais rejeitadas, que não eram valorizadas, não eram excluídas, Jesus tinha um olhar diferente por elas. O olhar de Jesus, em todos os momentos do Evangelho, ele sempre vai ser diferente do olhar de qualquer ser humano comum. O olhar de Jesus e a lógica de Jesus é muito diferente da lógica de qualquer outro ser humano comum. As crianças, os discípulos ficaram até chateados, queriam repreender, não queriam deixar as crianças porque achavam que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer, atender pessoas mais importantes, talvez tivesse até que descansar e era mais importante do que atender aquelas crianças que não eram valorizadas, né? Naquele contexto, até os 12 anos. Depois dos 12 anos, já podia ir para a sinagoga, para o templo, já podia cumprir ali alguns preceitos, mas até os 12 anos era considerado criança, não era valorizado. E é justamente esse público aí que Jesus coloca em evidência, sem excluir os outros. Ele não chega a extremos, né? De valorizar um, desprezar outros, não. Mas colocar em evidência aqueles que não eram valorizados. A mulher também, desde lá do Gênesis, a mulher começou a ser mal vista, porque jogaram a culpa nela, por ela ter sido seduzida pela serpente, sendo que o homem estava lá primeiro, a ordem foi para o homem, não foi para a mulher. Você vai observar que a mulher não tinha nem sido tirada da costela do homem quando Deus deu a ordem, né? Então a culpa maior era do homem, mas o homem interpretou dessa maneira, que foi a mulher que foi seduzida pela serpente, e ela é a culpada de tudo, e por isso a mulher começou a ser excluída, rejeitada das sinagogas e tantos outros meios. Não podia a mulher começar um culto na sinagoga, ela não tinha autoridade para isso. Se tivesse 50 mulheres, imagina hoje, né? Se tivesse 50 mulheres na sinagoga para começar um culto, não tinha culto, a não ser que tivesse 5 homens ou 10 homens circuncidados. Então, de fato, era uma visão totalmente distorcida daquilo que é desde o princípio. O homem distorceu muito aquilo que veio desde o princípio. E por falar em princípios, os princípios eles são fundamentais para manter o plano de Deus no meio da humanidade. Os princípios que nós carregamos, que nós devemos ter como cristãos, eles são fundamentais para manter a nossa fé viva, acesa, para nos manter em retidão no caminho de Deus. Se a gente deixa de lado os princípios, ou aquilo que é desde o princípio, as coisas começam a desvirtuar e acontecem muitas tragédias. Vai ser só declínio, só tragédia em cima de tragédia. Então não se pode esquecer aquilo que é desde o princípio, não se pode esquecer os princípios que Deus colocou para nós vivermos. Porque se a gente deixa isso de lado, a coisa desanda. E um dos princípios aqui é em relação ao casamento. Por que a pergunta, né, eles questionam Jesus em relação ao divórcio? Se é permitido ao homem, né? Ele fala ao homem, a cultura era essa naquela época. É permitido ao homem, a mulher não podia dar carta de divórcio. Jesus que já colocou aqui, ó. Mas se a mulher também se divorciar, mas não era permitido a mulher pedir o divórcio, só o homem. Mas aí Jesus vai dizer que o princípio aqui é que o homem e a mulher se tornem uma só carne e pronto, e até que a morte os separe. Ninguém pode separar o que Deus uniu. Foi desde o princípio, é o que é desde o princípio. Isso tem que ser imutável, deveria ser imutável. Só que aí, por causa da dureza do coração do homem, as coisas foram mudadas. Presta bem atenção nisso aqui agora, que é importante.
Por causa da dureza do coração, as coisas foram mudadas. Segundo ponto da nossa reflexão. O homem, aliás, havia muitas leis, muitos mandamentos no tempo de Jesus. Como nós já falamos, eram 613 mandamentos. Deus deixou 10 mandamentos e esses 10 podem ser resumidos em 2. Somente 2. Amar a Deus e ao próximo. Se você vive esses 2, você está vivendo os 10, né? Os 2 primeiros mandamentos são relacionados a Deus e os seguintes todos relacionados ao próximo. Se você não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, você vai amar o próximo, né? Isso é amar o próximo. Então, aqui é importante a gente refletir sobre isso. Haviam 613 mandamentos, destrinchados desses 10 mandamentos. Era muito mandamento para se viver. Era muita lei para se viver. E da onde vieram esses mandamentos? De Deus? Não. Muitos mandamentos desses era para um tempo. Era para um tempo, para um momento específico. Hoje que não serve mais para nós hoje. Ninguém hoje coloca como mandamento não comer sem lavar as mãos. Isso não é mais mandamento. Mas já foi um tempo. E foi necessário por um tempo. Porque naquela época não tinha a higiene que nós temos hoje. Então as pessoas se contaminavam, morriam. Então era necessário colocar aquilo como regra, como um mandamento, uma imposição para ser vivida. Porque as pessoas estavam morrendo por conta disso. Hoje não precisa mais disso como mandamento. Hoje ninguém vai mais com o padre, com o pastor na igreja levar um carneiro, um cordeiro para oferecer em sacrifício para expiar os seus pecados. Isso estava dentro dos mandamentos, dos rituais, dentro da religião. Não há necessidade disso mais. Então muitos mandamentos foi para um tempo e que não serve mais para hoje. E outros mandamentos foram colocados por causa da dureza do coração. Ou seja, foi manipulado. Por causa da insensibilidade do homem, da dureza do coração do homem, as coisas foram manipuladas e fez com que o homem se desvirtuasse daquilo que era desde o princípio. A ponto de se desvirtuar até mesmo dos 10 mandamentos que Deus colocou. Por exemplo, você vai ver mandamentos na lei que autorizavam matar as mulheres que eram pegas em adultério. O homem não, o homem podia ser pego em adultério quantas vezes fosse e não acontecia nada com ele. Mas a mulher, se fosse pega em adultério, podia ser apedrejada. Isso era lei. Podia ser apedrejada. Se ela fosse solteira, morasse com os pais, era por enforcamento. Se ela já fosse casada ou prometida em casamento, era por apedrejamento. Podia matar a mulher. Era lei. Olha só, como a mulher era desvalorizada, né? Era lei contra as mulheres. Mas Deus já tinha deixado 10 mandamentos, e um desses mandamentos é não matar. Como é que depois vem uma lei dizendo que é para matar? Como é possível isso? Por quê? Porque o homem endureceu o coração a ponto de desvirtuar aquilo que era desde o princípio. O que veio desde o princípio? Foram 10 mandamentos. Mas aí o homem, por causa da dureza, da insensibilidade, o homem, porque criou um Deus, e aí criando Deus, ele também cria as próprias regras, ele começou a desvirtuar, manipular, a ponto de colocar regras totalmente opostas ao que é desde o princípio. Isso foi uma tragédia. Inclusive levou à morte de muitas pessoas. E leva até hoje, estou falando, isso se estende até hoje. Hoje muitas pessoas desvirtuam a lei de Deus, por terem criado o seu Deus, criaram também suas regras, e aí deixaram de lado o que era desde o princípio, desde a origem, e aí começaram a manipular o mandamento de Deus, a palavra de Deus, manipulam ao seu bel prazer, e colocam ali, querem viver aquilo, querem até impor isso como lei. E o pior é que querem impor isso como lei, sendo que já foi totalmente desvirtuado do princípio. Por quê? Porque eu sou assim, eu ajo assim, o Deus que eu criei para mim é desse jeito, então tem que ser assim. Aí manipula aquilo que é desde o princípio. E a gente deixa de lado a palavra de Deus, os princípios do Evangelho, os 10 mandamentos, a gente deixa de lado tudo isso para poder inventar coisas. E isso acontece muito porque a gente não aprofunda naquilo que o Senhor deixou de ensinamento para nós.
É muito mais fácil a gente ligar uma televisão e ouvir uma pessoa aqui, ouvir outra ali, ouvir outra ali, ouvir outra acolá, ouvir outra acolá, e aí a gente vai. E com o nosso coração endurecido e insensível, é muito fácil a gente bagunçar as coisas aqui dentro e desvirtuar e manipular a ponto de a gente colocar coisas, ter opiniões formadas e precisa ser desse jeito, e aquilo parece que é como se fosse de Deus. Se não for desse jeito, não é de Deus. É como se só nós fôssemos de Deus e aí outros não, e pronto, e ponto final. E aí, às vezes, a gente não consegue parar para refletir que isso que a gente pensa, que tem como opinião formada, que tem como regra de vida para nós, pode estar totalmente distorcido daquilo que é, de fato, vontade de Deus. Isso acontece muito. Isso pode acontecer no nosso dia a dia. Isso pode acontecer no nosso dia a dia, se nós não mantermos os olhos fixos em Jesus. E aqui é interessante também a gente lembrar, abrindo parênteses, mas está muito ligado a isso, a gente lembrar aquilo que João escreveu para nós, lá no início, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o Verbo? É a palavra em ação, não é isso? Nós aprendemos na nossa matéria de português. O verbo é palavra em ação. Então a palavra se fez carne. Quem é a palavra que se fez carne? Jesus. É Jesus a palavra. Nós vivemos mês passado, o mês da Bíblia, e dedicamos a palavra de Deus. Aí só que o problema é que a gente esquece um detalhe muito importante. Aqui é palavra de Deus, certo? Mas quem é a palavra por excelência? Que está no Evangelho de João? É Jesus. Ele é a palavra. Se eu deixo Jesus de lado, os seus princípios, aquilo que ele ensinou, e fico só com aquilo que está aqui, a letra, tirando a palavra por excelência, e ficando com a letra, achando que sem Jesus aqui está a palavra, eu desvirtuo totalmente isso aqui. Eu vou manipular totalmente isso aqui. E isso acontece muito. A gente tira Jesus, que é a palavra por excelência, ele é a palavra, e a partir dele, toda a palavra faz sentido, toda a palavra é interpretada da maneira correta a partir dele. Mas o problema é que a gente deixa de olhar para Jesus, tira Jesus de lado, e aí fica com a letra, e aí desvirtua totalmente a palavra. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso acontece demais. E foi o que aconteceu com os fariseus. Eles não reconheceram Jesus, e aí vieram questionar sobre a lei, e Jesus vai lá e dá essa resposta, esse argumento. Não. O que está desde o princípio? Volta para lá. Volta para a origem. Essa lei foi por causa da dureza do coração. Hoje, nas nossas comunidades, na nossa igreja, a gente vai ver muito isso. Tem muita gente querendo viver de qualquer jeito por causa da dureza do coração e tem aquilo como lei de Deus. Muita gente querendo desvirtuar os princípios e viver, não é assim mesmo, e por causa da dureza do coração. A dureza e a insensibilidade para aquilo que de fato é a mensagem original, a vontade de Deus para nós. E aí, outro ponto para finalizar. A palavra de Jesus coloca também a criança, além de evidenciar a criança que não tinha valor, ele coloca ela como modelo do reino de Deus. Nós devemos acolher o reino como uma criança. Quem não acolher o reino de Deus como uma criança não é digno desse reino. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos acolher o reino de Deus como um dom, como um presente. E aí nós devemos lembrar, como é que a criança acolhe um presente? Como? Com simplicidade e alegria. Eu tenho 4 filhos, né? 2 já não estão mais tão crianças assim, não precisa dar brinquedo mais, né? Mas 2 não tem condições de ficar comprando brinquedo caro, né? Então a gente faz um brinquedinho de garrafa PET, né? Pega um papelzinho. É a maior alegria. Aquele brinquedinho de papel, de papelão, de tampa de garrafa PET, aquele carrinho, né, que aí roda e a tampa da garrafa PET que a gente faz ali com a criança, é a maior alegria. É simples, ela acolhe com simplicidade, mas é uma grande alegria. O reino de Deus deve ser acolhido dessa maneira, como um presente. E ele se manifesta
coisas simples. Na simplicidade desse momento, ele se manifesta e nós devemos acolher com alegria. As características do reino, tudo vem sempre com alegria. E aí, acolhendo esse reino de Deus, gravem isso que eu vou falar agora. Nós precisamos também olhar, cada um de nós, vivendo esse mês missionário, e também olhando para a nossa vocação como batizado, o chamado que Deus nos fez para uma comunidade, olha para isso. Olha para o chamado de Deus desde o princípio. Quando Deus chamou você, o que Ele colocou como inspiração para você viver? O que Deus pediu em relação ao teu apostolado, à missão? O que Deus pediu para você viver em relação aos seus relacionamentos, na sua vida fraterna? O que Deus já pediu para você viver desde o princípio na sua vida de oração? Como deveria ser a sua vida de oração? Como deveria ser a sua constância na oração? O que Deus pediu de você desde o princípio? O que Deus pediu de você desde o princípio, quando você entendeu o chamado de Deus e assumiu esse chamado e despertou aquele desejo de santidade, de retidão, de viver realmente como um cristão autêntico? O que Deus inspirou para você desde o princípio? E que talvez por causa da dureza do coração, da insensibilidade, porque a gente se deixa influenciar, se deixa condicionar pelas situações em volta, pelas influências, a gente acaba desvirtuando aquilo que Deus colocou para nós desde o princípio. A gente acaba manipulando e até mudando. Peraí, não era isso que Deus queria de mim. Não era isso aqui, não era isso. A gente acaba manipulando por causa da dureza do coração, exatamente como fizeram os fariseus aqui. E aí Jesus, ele vem, peraí, não é bem assim. O que eu te falei desde o princípio? O que eu te pedi, o que eu coloquei como apelo, qual foi a inspiração que eu te dei desde o princípio? Qual foi o chamado que eu fiz para você desde o princípio? E talvez por causa da insensibilidade, da dureza do coração, você foi manipulando, desvirtuando, e aí talvez hoje você esteja trilhando um caminho totalmente inverso daquele que é desde o princípio. Isso é possível acontecer por causa da dureza do nosso coração. Por causa da insensibilidade do nosso coração, nós podemos desvirtuar totalmente aquilo que Deus colocou para cada um de nós vivermos. A verdade de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, ela está lá, ela continua lá. Assim como os mandamentos não mudaram em relação ao divórcio, a outras coisas, assim como não mudou a imagem de Deus, foram nós que mudamos, assim como não mudou o plano de Deus, nós que mudamos, assim como não mudou os princípios do Evangelho, também aquilo que Deus colocou para nós vivermos, não mudou. Nós é que mudamos, endurecemos o coração, ficamos insensíveis e queremos mudar as coisas, queremos viver outras coisas. Então vamos aproveitar essa mensagem do Evangelho de hoje e também deixar com que Jesus nos faça olhar para aquilo que Ele colocou para nós, como vontade dEle para nós, desde o princípio. Vamos fechar um pouco os nossos olhos. E que eu sei que depois muita gente vai sair, vai para a eleição, vai para os celulares, para a TV, vai até esquecer isso que foi falado aqui. Então aproveita agora, esse momento, para você interiorizar e guardar aí no coração essa mensagem do Evangelho de hoje. Desejando ser como criança, simples, que acolhe o reino com alegria, como um dom, com alegria. Como criança, acolher esse reino, exultando de alegria, como Maria. E esse reino, que é diferente do nosso reino, ele tem suas regras, ele tem seus princípios, que não podem ser esquecidos. Então aproveita também esse momento para voltar a esse reino, com os seus mandamentos, os seus princípios, e aproveita esse momento também para voltar ao chamado original de Deus. Jesus remete àqueles fariseus que o questionam, porque nós também questionamos a Deus muitas vezes. É isso mesmo? Mas está escrito assim, mas eu aprendi assim. A gente começa a questionar também.
aquilo que era desde o princípio, por causa da nossa humanidade, da dureza, da insensibilidade do coração, a nossa humanidade limitada, acomodada, acaba fazendo com que a força daquilo que Deus pediu desde o princípio para nós seja exaurida. Aquela humanidade acomodada, que se deixa enfraquecer pelas influências do mundo, pela falta de oração, aquela humanidade que deixa o fervor diminuir, que deixa o ardor, o amor pelo Senhor diminuir, faz com que a gente esqueça o que é desde o princípio e acabe manipulando e questione a Deus. E questione, não, mas está escrito assim, mas é assim. A gente começa a questionar as coisas, porque é mais fácil viver uma vida cômoda, é mais fácil viver uma vida onde as regras me favorecem mais do que aos outros até. Assim como aqueles homens chegaram com Jesus, questionando uma regra que favorecia mais a eles do que as mulheres. Às vezes nós manipulamos tanto a vontade de Deus, aquilo que é desde o princípio, aquilo que Ele já nos pediu, que nós começamos a nos acomodar, manipular a regra, ao chamado de Deus, e ficamos ali acomodados, porque do jeito que nós formamos, manipulamos aquilo que era desde o princípio, é muito mais cômodo para nós, mas não é para os outros. Porque o chamado que Deus nos fez desde o princípio é para levar as pessoas à dignidade de filhos de Deus. O chamado que Deus nos fez desde o princípio, as inspirações que Deus nos deu, que são inspirações originais, é para salvar as pessoas, não é para salvar somente a mim, mas é para também salvar as pessoas. Porque o chamado que Deus me fez desde o princípio, o apelo que Deus me fez desde o princípio, a sua vontade para mim, com as suas inspirações, é para resgatar o mundo, é para levar a salvação às pessoas, não só a mim. Então não é tão cômodo assim. Como os próprios discípulos perceberam depois, não é fácil, não é simples viver aquilo que está desde o princípio. Ficar casado anos e anos, superar tantas coisas, não é fácil. Não é fácil viver aquilo que o Senhor já colocou como mandamento, amar o próximo. Não é fácil viver esses mandamentos, viver esses princípios e viver aquilo que o Senhor ensinou de fazer renúncias, porque isso vem desde o princípio. Ele chama, e quando Ele chama desde o princípio, Ele já diz: tem que renunciar, deixa. Quando Ele nos chama desde o princípio, Ele já fala em renúncia, Ele já fala em carregar a cruz. Então a gente volta para aquele princípio, a gente quer se distanciar, porque não é fácil viver isso. A gente quer distância daquilo que está desde o princípio, porque não é fácil viver isso. É muito melhor viver da maneira que eu consegui manipular. É muito mais cômodo. Mas é cômodo para você, para mim. Talvez não é para os outros. Porque os outros precisam da evangelização. Porque os outros precisam conhecer esse Deus. Então voltemos àquilo que é desde o princípio, meu irmão, minha irmã. No princípio, quando o Senhor chama os seus, Ele chama para estar com Ele. Não é fácil estar com o Senhor quando nós queremos estar conosco mesmo, com aquilo que nós pensamos, sonhamos, com aquilo que vai alimentar só o nosso egoísmo. Não é fácil, mas o Senhor desde o princípio nos chama primeiro para estar com Ele. E quando Ele nos chama, Ele confronta a uma renúncia. Não é fácil viver o que é desde o princípio, meu irmão, minha irmã. Mas se nós não voltarmos a viver aquilo que é desde o princípio, nós vamos ruir. Nós vamos só declinar. Nós só vamos declinar. É preciso voltar a viver aquilo que é desde o princípio. Quando o coração ardeu, e nós até fomos capazes de fazer as renúncias, mas depois
começamos a manipular, veio a nossa dureza do coração, a insensibilidade, fomos manipulando, e criando regras, a ponto de esquecer completamente, desvirtuar completamente daquilo que é desde o princípio. E hoje, muitos talvez nem consigam mais fazer renúncias. Renunciar meia hora de celular para rezar, renunciar talvez um tempo de descanso a mais para poder orar, para meditar a palavra, para evangelizar. Talvez muitos já se desvirtuaram tanto, que começaram a colocar outras coisas, mas eu quero abrir os olhos. O Senhor quer hoje abrir os nossos olhos, e não adianta querer colocar nada diante dos olhos para não enxergar aquilo que é plano original de Deus, aquilo que é desde o princípio. Não adianta tapar os ouvidos, porque a voz de Deus continua ecoando dentro de nós. Não adianta fingir que não está vendo. Não adianta deixar de lado aquilo que o Senhor nos pede. Não adianta, porque isso vai continuar aí, firme, colocado em evidência. Aquilo que é plano original de Deus sempre vai ser voltado, sempre vai ser colocado em evidência. Jesus sempre vai trazer de volta. Por mais que a gente vá bem longe, desvirtue, manipule, vá para longe daquilo que é plano original de Deus para nós. Mas Jesus sempre, principalmente quando você é questionado por alguma coisa que não deu certo na sua vida, Ele vai fazer voltar lá para o princípio. Que o Senhor hoje, com a sua palavra, possa abrir os nossos olhos para nós contemplarmos novamente aquilo que é plano original dele para a nossa vida. Contemple, meu irmão e irmã, aquilo que é princípio, plano original de Deus para a sua vocação, e não desvirtue mais. Não insista em querer manipular, criar suas próprias regras, porque sempre, não adianta tapar os ouvidos, os olhos, sempre isso vai ser colocado em evidência. Deus já planejou, Deus já sonhou, e Ele não vai mudar os seus planos, porque você mudou. Ele não vai mudar a vontade dele para a sua vida, porque você não quer mais. Ele vai continuar. Por isso, Senhor, nos ajuda com a Tua palavra, nos ajuda com o Teu Espírito, e vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, ela que não desvirtuou do plano original de Deus, mas foi firme, foi perseverante, que ela interceda também por cada um de nós.